Boa noite, caros alunos. Eu sou a professora Clarice. Estamos aqui trabalhando com a disciplina Ética e Legislação Profissional. Já hoje, nosso terceiro encontro, nosso terceiro momento de estudo. E hoje nós vamos dar sequência no que nós temos trabalhado até então. Então, hoje, nossa proposta da nossa aula de hoje é chegar no nosso atual momento no Código de Ética definido em 1993. Nós trabalhamos já na nossa disciplina por alguns momentos, sendo hoje nosso terceiro encontro, vamos só retomar um pouco do que nós já trabalhamos nesse processo de construção da disciplina. Nós trabalhamos no primeiro momento, no nosso primeiro encontro, nós trabalhamos com os conceitos, trabalhamos com a relação do que é ética, do que é ser ético na sociedade, na nossa sociedade atual, tão desafiadora, a sociedade capitalista, onde impera a ética do individualismo, da competição. Nós fizemos todo um trabalho de reflexão, trouxemos os conceitos aqui do que o que define-se ética, essa relação da moral, da ética. Quando a ética assume a moral, trabalhamos muito bem nesse primeiro encontro, trabalhamos com atividade, na aula atividade, onde nós pudemos aprofundar essa relação. Também falamos da importância da filosofia, a contribuição da filosofia na construção da ética. O pensamento crítico, o pensamento conservador, falamos essa correlação da onde vem esse pensamento crítico, do pensamento conservador. Quando a gente introduziu esse conteúdo, nós falamos que a gente ia falar muito na próxima aula de quando o serviço social estava preso no conservadorismo e quando ele começa a pensar nessa parte crítica, na influência de uma teoria crítica. Então nós trouxemos essa reflexão no primeiro encontro. E a ética nas profissões? O que representa a ética nas profissões? Falamos desse compromisso ético, da ética enquanto princípios profissionais. Qual o nosso comprometimento? Aí trouxemos a relação do profissional liberal. O serviço social é um profissional liberal? Falamos dessa certa autonomia, dessa relativa autonomia que a Yamamoto fala e que nós podemos trabalhar um pouco sobre o que é ser um profissional liberal, também a definição e a importância de um código de ética, um código de conduta, que ele venha a normatizar, a definir padrões de comportamento, isso uma relação de necessidade mesmo dos profissionais, dos usuários, das instituições, da categoria. Então há uma necessidade desse controle, e nós falamos do que representa um código de conduta que vem normatizar padrões de comportamento, que estabelece princípios, direitos, deveres, obrigações. Entramos no nosso segundo encontro, nossa aula da semana passada, onde nós falamos, apresentamos para vocês que o serviço social percorreu 5 momentos no processo de construção do nosso Código de Ética. Falamos desse percurso histórico que representa essa ética, que a ética se constrói historicamente. E o que determina cada momento, cada cenário, o qual a categoria profissional, o qual o profissional vivenciou e refletiu em cada momento e por que pensar em rever um código de ética. E também vocês podem perguntar, e já me perguntaram isso, por que o nosso atual Código de Ética é de 93? Qual a importância de fazer ou não uma revisão desse Código de Ética? Hoje acho que nós vamos conseguir avançar e algumas ainda das pendências que nós temos aí, de dúvidas, eu acredito que nós vamos conseguir sanar essas questões que ainda estão no ar. Na aula passada nós trabalhamos nesses 4 momentos, falamos que deixaríamos o 5º momento para hoje, trabalhamos nesse primeiro momento de 1947, onde nós falamos que o serviço social trazia ali a referência ali do serviço social da década de 30 e 40, nesse processo, a grande influência do humanismo católico, a questão do neotomismo, a questão do
conservadorismo preso no serviço social. A profissão se via de uma forma acrítica, silenciosa, imediatista, né? Então era essa referência que nós tínhamos no primeiro código de conduta, o primeiro momento que foi escrito o código de ética. Percorremos aí, por isso nós fizemos toda essa transição do cenário que nós percorremos nesse processo histórico. Transitamos aí da década de 40 para 50, 60, onde nós entramos na década de 60, fazendo uma revisão desse compromisso diante dos princípios éticos. Momento marcante, esse segundo momento onde o código é revisado, em 65, e aí a gente transita por um golpe de Estado, uma ditadura militar, toda uma reflexão de que cenário de repressão vivenciaram nossos colegas, ainda brinquei, né, nos perdoe os nossos colegas homens profissionais, excelentes profissionais que hoje nós encontramos aí, mas nesse momento a grande maioria profissionais mulheres enfrentando toda a discriminação, se hoje nós temos a questão de gênero, ainda é pertinente, mas imagine isso na década em 60, 65, esse grupo se revê, vamos pensar, e nesse momento o que é marcante no código, nesse segundo momento, em 1965, é um movimento de reconceituação. Há uma necessidade, uma busca por uma teoria que vem trazer um embasamento da prática profissional, há uma ansiedade, uma inquietude na categoria. E nós temos aí marcante o movimento de reconceituação, onde ele trabalha, apresenta aí 3 vertentes. A primeira, o conservadorismo; a segunda, procura inovar, trazer uma inovação do conservadorismo, se é isso que é possível, e depois a terceira vertente, que traz a busca de uma teoria crítica, né? Então nós temos aí tantos 3 momentos pensando na busca de uma teoria, ou na psicologia, na filosofia, nas ciências sociais, onde venha trazer um subsídio teórico para a prática profissional. E nesse momento começa a se pensar na ruptura com o conservadorismo. É neste momento que começa a ser gestado a questão de romper com esse conservadorismo, mas nós percebemos que mantém ainda no Código de 1965, o conservadorismo mantém, ele tem uma abertura aí para outros profissionais de diferentes religiões, credos, mas ainda ele mantém-se conservador, abre para uma visão, mas mantém esse conservadorismo. Vamos para o terceiro momento. O Código de Ética de 75, ele tem uma grande característica da busca da tecnificação do profissional, essa necessidade de aprofundar, né? É um momento também significativo, transita aí para uma revisão, mas, né, ele ainda mantém o compromisso vinculado com o newtomismo, com o conservadorismo. Então nós temos aí 47, 65, 75, esses momentos eles se mantêm presos nesse conservadorismo, nessa reflexão, nessa referência, preso aos vínculos da teoria da Igreja Católica, o newtomismo, né? Falamos aí do que representa o newtomismo. O quarto momento, 1986, momento ímpar, momento decisivo. Esse momento é significativo, é uma questão que sempre vão estar fazendo essa reflexão quando se fala do que representou o Código de Ética nessa revisão de 1986. É neste momento que nós conseguimos romper com o conservadorismo, traz essa reflexão de uma teoria crítica, traz esse comprometimento, e esse é o grande diferencial, com a classe trabalhadora. Aí os profissionais, eles se envolvem, tem grande referência dos movimentos sociais, todo acontecendo, um cenário de pré-constituição, todo um cenário que é vivenciado no país.
E nós passamos neste momento o Código de 86, ele rompe aonde nós conseguimos aí romper com o conservadorismo, a ruptura acontece aí e ele se vincula com compromisso com a classe trabalhadora. Também ele se vê enquanto classe trabalhadora, ele se vê inserido na divisão sociotécnica do trabalho. Nesse momento ele se vê enquanto profissional, mas inserido nessa classe trabalhadora e comprometido com a classe trabalhadora. Então foram esses 4 momentos que nós caminhamos na nossa aula passada, no nosso segundo momento. Tivemos uma aula atividade com excelente participação, gostei muito da participação de vocês, no envolvimento da aula atividade, tanto no primeiro encontro como no segundo encontro. Hoje nós vamos dar sequência nesse 5º momento, que é um momento significativo. É de importância a gente conhecer todo esse processo histórico, saber de como foram construídos esses princípios que vêm sendo estabelecidos para que a gente entenda hoje os princípios que estão norteando o nosso código de ética, né, o código do profissional de serviço social, o porquê que nós falamos aí de alguns princípios, o compromisso com a liberdade, porque quando a gente fala de algumas coisas, o que tem a ver, qual é a relação que nós percorremos em todo esse processo de construção, desse comprometimento com a construção da ética na profissão, a importância da ética para os profissionais e caminha nesse processo, né? Nós chegamos, transitamos, entramos na década de 90, mas esse processo ele se constrói no longo dessas 3 últimas décadas, ele foi construído nesse processo de reflexão, da busca de um referencial teórico, dessa maturidade intelectual que a gente transita, inicia a década de 90 com essa transição dessa maturidade, desse referencial teórico. E aí nós temos todo o referencial que vocês vão ver, os professores indicando e pontuando alguns referencial. Ele traz aí Yamamoto, José Paulo Neto e outros aí, ele vem trazendo, né, ele transita e aí a gente consegue entender que a gente tem essa maturidade intelectual, esse referencial teórico que busca subsidiar esse compromisso profissional. O que acontece? Nós passamos alguns vídeos que vocês puderam verificar para que ilustrasse, né, esse cenário que nós transitamos nessa década aí, nessa transição. E hoje nós vamos dar sequência e falar do nosso atual Código de Ética, o Código de 1993. Na aula passada, eu deixei uma tarefinha de casa para vocês, uma referência, uma indicação que eu tenho falado desde lá do nosso primeiro encontro, da nossa mesa redonda, que vocês fizessem uma leitura prévia, que vocês viessem para essa aula de hoje já com uma leitura do nosso Código de Ética, né? E eu espero que vocês tenham feito isso. Eu vou deixar a pergunta aqui no ar, vou perguntar para as nossas tutoras de sala, que vocês possam estar colaborando conosco. Pergunte para os alunos aí quantos fizeram esse trabalho de pegar o Código de Ética, de fazer uma aproximação, uma leitura com o Código de Ética. Manda para o chat para as nossas tutoras que estão aqui, depois eu vou pontuar e quero saber qual o polo que nós tivemos mais alunos que tiveram já esse contato com o Código de Ética. Hoje a nossa proposta, nós vamos percorrer a nossa disciplina com vários momentos de atividade. Por quê? Porque eu gostaria que vocês tivessem em mãos com o Código de Ética, que nós vamos estar apresentando a nossa teleaula, conversando sobre o nosso atual Código de Ética, falando de alguns pontos de suma importância, mas eu quero que vocês estejam com um documento em mãos e façam a leitura, vão participar dessa atividade. Certo? Combinado? Bom, vamos à câmera de documentos antes da gente entrar mais. Bom, livro da disciplina, espero que todos os polos tenham acesso já, alguns polos. Acredito que a maioria já esteja com o livro, a gente vai estar utilizando. Falei
dessa subdivisão que nós trabalhamos nas aulas, para que fique mais claro, né, lá que vocês façam a leitura. Né? A primeira unidade, nós trabalhamos praticamente a primeira unidade e a segunda dentro da primeira aula. A terceira unidade nós trabalhamos até na aula atividade, essa terceira unidade foi na segunda aula, e olha como nós avançamos, nós estamos entrando na quarta unidade, onde que a quarta unidade fala do Código de Ética de 1993 ao Projeto Ético Político do Serviço Social. Então nós vamos utilizar o livro da disciplina, e eu trouxe esse livro de referência para vocês, Código de Ética da Assistente Social, comentado, foi organizado pelo Conselho Federal de Serviço Social. Se vocês forem pensar, né, é uma das que eu deixo aqui para vocês, a importância de adquirir livros, pelo menos um livro por semestre, por disciplina. Vocês, assim, dos livros que a professora apresentou no primeiro dia de aula, se vocês falam, professora, qual que você indicaria que eu pudesse comprar, adquirir esse livro, se vocês tiverem condições? É um livro que não é de alto custo, né? Compre esse livro, o Serviço Social Comentado, ou o Código de Ética Comentado, ele é atual, de 2012, organizado pelo Cefes, porém ele também tem disponível na rede social para vocês fazerem um download do livro, tem aí, né? Se vocês têm essa facilidade, acessem o livro, façam o acompanhamento do livro, façam a leitura, está bem atualizado esse livro, traz uma reflexão muito gostosa do nosso Código de Ética. E o Código de Ética é isso, é ler, reler, pensar. Até a gente falou, já não sei nem quantas vezes que eu já tive acesso a essa leitura, e muitas vezes eu paro, deixa eu voltar um pouquinho, rever algumas coisas. Então é esse processo de construção, de interpretação, de entender o Código de Ética. Ninguém vai exigir que decore o Código de Ética, mas quanto mais aproximação, quanto mais leitura, mais refletir em cada momento do que ele apresenta para nós, mas nós vamos estar próximos, entendendo, e nesse compromisso de que vocês estão indo para as instituições, estão percorrendo esse processo de formação, esse compromisso ético, essa postura ética que cabe, né, ao aluno nesse processo de formação. Como nesse processo, se nós temos alunos comprometidos, com certeza nós vamos ter profissionais excelentes. Então, iniciando aí o nosso quinto momento, né, nessa revisão, né, de Código de Ética, nós temos aí vamos pensar, né, seguindo a sequência do que nós já trabalhamos, do que nós trouxemos alguns vídeos ilustrando o cenário, nós transitamos aí, saímos de 86, 88 nós temos um momento significativo, que é a nossa Carta Maior, a Constituição Federal de 1988. Ela é considerada uma carta cidadã, porque ela traz, né, referência, né, das políticas enquanto direitos, e traz alguns princípios que vão nortear. E é importante a gente entender o que vem lá de cima da Constituição Federal, porque a gente vai falar aí da universalização, da igualdade, da equidade. Então são palavrinhas aí que nós vamos ver lá na frente um pouco mais, quando a gente falar dos nossos princípios, aonde e por que vem esses princípios, do que vem nortear esses princípios. Então nós estamos aí entrando no Código de Ética. Vamos lá para o primeiro quadro, por favor. Então, o que nós temos aí de referência? Ele garantiu e ampliou as conquistas do Código de Ética anterior. Qual o Código de Ética anterior? Que vinha, né, o Código de 85. Então, ele garante que nós falamos desse código, desse momento ímpar, mas, porém, ele amplia o que estabelece o código no momento de 1986. A direção e os compromissos assumidos pelo Serviço Social nas últimas décadas. Isso é importante a gente entender, que nós tivemos aí um processo de construção
quando iniciamos, nós falamos que a ética ela se constrói historicamente. Então, nós tivemos um processo de construção nessas últimas décadas. E ele vem na perspectiva crítica sobre a ordem econômica social. Que crítica é essa? Já vamos dar uma reforçada aqui. Em defesa dos direitos dos trabalhadores. O que nós temos aí, né? Algumas coisas que nós podemos complementar. Essa perspectiva crítica, né, que coloca, é um referencial teórico que faz uma reflexão crítica de todo esse sistema no qual nós estamos inseridos, de tudo que nós temos. É um sistema capitalista, mas esse sistema é determinado por um sistema econômico, traz essa reflexão. Quando nós falamos lá atrás que a postura era presa no conservadorismo de uma visão acrítica, não tinha essa crítica. E nesse momento tem a crítica, mas numa postura de uma reflexão, de uma teoria que traz um embasamento para essa reflexão crítica. E esse compromisso com a classe trabalhadora, ele vem lá de 86, ele mantém no Código de 93. Próximo, por favor. Vamos lá, dando sequência aí. Coloca-se em contramão com os interesses e valores prevalecentes na ordem do capital. O que nós temos aí? Por que ele se coloca na contramão? Nós estamos falando de princípio, de valores, o vínculo à Constituição, que vem aí garantir direitos, e o Código vem, nós já vamos verificar quais são esses princípios que norteiam o nosso Código de Ética, mas nós falamos dessa contramão porque nós entramos como na década de 90? Nós entramos na década de 90 com um arcabouço aí de uma legislação social que vem se efetivar após a Constituição Federal, garantindo os direitos, mas nós temos aí um processo que eu acredito que vocês vão poder aprofundar em políticas sociais, com a professora Maria Lucimar, mas nós temos na contramão, nesse período da década de 90, o neoliberalismo avançando. O que ele prega, esse neoliberalismo? A ausência do Estado, né? Todo esse processo. Então, nós temos aí na contramão do que vem garantir enquanto direitos, mas nós temos aí dois momentos que vão caminhar na contramão mesmo. E o que nós vamos avançar e quando nós vamos se confrontar? E como se confrontar esse processo onde prega um Estado ausente, um Estado mínimo? O momento, nós entramos na década de 90 falando da terceirização, do sucateamento da máquina pública e assim por diante. E nós entramos aí também falando de uma legislação, nos comprometendo, direcionando para um projeto ético-político profissional, que nós vamos, né, fechar nossa disciplina trazendo o que é esse projeto ético-político, mas é bom que a gente já vá entendendo esse processo. O próximo, por favor, voltando ali, a transição da década de 80, o que a gente já falou, o acúmulo de experiências práticas e reflexões teóricas processada no interior da categoria. E esse momento é marcante, a questão da produção teórica. Esse momento é grande de destaque, o nosso referencial, toda essa produção, um grande investimento em pós-graduações, as universidades abrindo, e assim, então é um momento que a busca é muito grande pela qualificação profissional. Então, esse é o percurso que nós caminhamos e vamos rever e pontuar como direção nesse código. Próximo, por favor, lá, voltando. A direção dos compromissos assumidos pelo serviço social nas últimas décadas, seu percurso histórico frente a um projeto ético-político hegemônico. É o que nós vamos percorrer, né, nessa colocação de falar, né, esse processo construído, né? Nós percorremos todo esse caminho na aula passada para que vocês entendam que esse processo foi construído nesse período de reflexão, de construção, né, de repensar, de se comprometer, de estabelecer valores em cima do que nós falamos lá na primeira aula, o que estabelece um valor, qual é o nosso pressuposto, nosso parâmetro quando nós falamos em valores, e nós vamos agora falar no que vem estabelecer esse compromisso e aí mais ainda
estabelecer um projeto enquanto categoria profissional. Bom, nós vamos agora apresentar um vídeo para ilustrar um pouco como nós entramos na década de 90, para os nossos alunos mais jovens, os colegas mais jovens, eles podem não lembrar desse processo, mas para os nossos que têm um pouquinho mais de maturidade, os nossos tutores vão relembrar bem do que foi, né, o que nós estamos representando nesse vídeo, trazemos aqui para ilustrar o que foi o início da década de 90. Vamos ao vídeo? Pessoas veste as cores da bandeira e vai até a casa da Dinda em Brasília. O grupo atendeu a convocação do presidente Collor. Mas em outra manifestação, a cor escolhida para o protesto foi o preto. A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Uma carreata atravessou as principais avenidas da cidade, fazendo muito barulho. O objetivo era chegar até a casa da Dinda, mas a polícia militar montou barreiras nas entradas do setor de mansões do Lago Norte e ninguém passava. A poucos metros dali, na casa do presidente, uma outra manifestação. Pessoas de verde e amarelo também chegaram cedo, respondendo à convocação do presidente para que todos se vestissem com as cores da bandeira em sinal de apoio ao governo. Entre as pessoas que vieram hoje à casa da Dinda estavam 2 atletas que valem ouro para o Brasil. O judocas Aurélio Miguel, medalha de ouro na Olimpíada de Seul, e Rogério Sampaio, ouro em Barcelona. Os dois deixaram claro que vieram aqui agradecer o apoio do presidente Collor ao esporte nacional. O presidente saiu para o Cooper com uma camiseta azul, amarela e verde. Ele foi cercado, distribuiu beijos e correu. Dona Rosane saiu logo atrás com uma camiseta amarela do Banco do Brasil. Na volta foi cercada e deu autógrafos. Meia hora depois o presidente voltou. Entrou rápido e deu ordem para que todos que estavam na porta da casa da Dinda entrassem. Os manifestantes pró e contra o presidente Collor acabaram se encontrando na barreira. Houve discussão, mas no final cada um seguiu o seu caminho. Em várias capitais também houve passeatas e manifestações. Em Curitiba, o coral de uma igreja evangélica decidiu se apresentar com as cores da bandeira durante o culto de hoje. Mas na chamada Boca Maldita, tradicional ponto de encontro de Curitiba, as pessoas preferiram usar o preto. Em São Paulo, a manifestação começou em frente ao Teatro Municipal. Dali, os manifestantes saíram em passeata por várias ruas do centro até a Avenida Paulista. A passeata durou 4 horas. No Rio, a manifestação começou com uma carreata no centro da cidade que percorreu vários bairros da Zona Norte. Depois, os carros seguiram para a praia de Copacabana, na Zona Sul, onde uma passeata se preparava para sair. Uma das pistas da praia foi ocupada pelos carros. Na outra, os manifestantes seguiram a pé. Do alto do edifício, panos pretos eram agitados e aplaudidos por quem passava. Em frente ao prédio onde mora o governador Leonel Brizola, a passeata atravessou a rua e pediu a presença do governador. Os grupos que vinham de outros bairros da Zona Sul se encontraram com a passeata que seguiu por Ipanema até o final da praia. Bom, dando sequência aí, boas as participações no chat, tem algumas dúvidas aí no decorrer da aula, acredito que nós vamos conseguir estar respondendo, né? Quanto à pergunta se os polos participaram, parabéns para os polos que participaram. Teve um polo aí, eu não lembro qual, acho que a Luz já vai colocar para mim, que ela colocou que tiveram como tarefa de casa xerocar, imprimir o código, fazer a leitura, acompanhar, colocar o documento, o código de ética na pasta do estágio, vão acompanhar o estágio com essa referência de Xinguara. Olha, parabéns para vocês, eu fico assim muito feliz de ver esse comprometimento. Também quero parabenizar a tutora de sala que teve essa iniciativa e a importância de que a gente faça essa leitura mesmo. Porque nós vamos falar aqui do código de ética, mas nós precisamos ler, reler, entender o que estabelece, o que nós temos de direito, o que nós temos como deveres, nossas obrigações. Nós vamos trabalhar, vamos falar, né, um pouquinho mais para frente, na próxima aula, da lei que regulamenta a profissão, as atribuições privativas do profissional. Então, vocês vão entender, é claro, a nossa aula não é o suficiente. O que requer de que vocês, a leitura tanto do livro,
dos textos que a professora está colocando, da lei que nós estamos colocando aí, do Código de Ética, vou deixar um outro texto. Então, assim, nesses 5 momentos vão ser 5 textos que vocês vão ter de apoio. Então, vamos fazer a leitura do material, certo? Então, o que esse vídeo ilustra para nós? Nós transitamos, aí entramos na década de 90, que eu coloquei com referência, né, de uma legislação, né, se estabelecendo uma legislação social que venha garantir o que estabelece na Constituição de 88, venha garantir, mas nós temos aí manifestações, nós entramos aí num momento histórico, onde nós temos aí movimentos. Em 92 nós tivemos um movimento dos jovens saindo da rua, cara pintada, a referência do impeachment, a saída do Collor, né? CPI, PC Farias, olha quantas coisas que foram acontecendo nesse processo que nós temos aí, né? Nós saímos do quê? De anos, de décadas de ditadura e com sonho de uma mudança na estrutura. Nós saímos, nós entramos com uma força, aí vem a força dos jovens com sonho, ele transita um tempo de censura, um tempo de proibições e sai para reivindicar o que é, né? E nós, depois, o que nós vamos transitar na década de 90, 2000, e nós vamos fechar falando dessa questão da influência desses movimentos sociais e depois, porque dessa apatia dos movimentos sociais. Vamos avançar um pouquinho falando desse processo de construção do Código de Ética. Vamos lá no próximo quadro, por favor. Bom, seus valores fundamentais. Quando a gente fala de valores fundamentais, a gente tem aí como valor central a liberdade. E por que a gente vai ter essa referência da liberdade como valor central, né? Porque a gente saiu de uma transição de décadas de repressão, de falta de liberdade, né? A democracia que vem aí à tona, a questão da cidadania que vem se efetivar com essa Constituição Federal, com essa legislação, e o nosso código vem, né, com esses valores fundamentais, a questão da justiça social. E se vocês lembrarem, lá atrás, nós falamos lá de 75, que já pensava e já tinha essa referência da justiça social, da igualdade social. Que igualdade, quando a gente fala de igualdade, é porque a gente já tem a consciência da desigualdade. Quando a gente fala em valores que vem fundamentar o compromisso do Código de Ética, liberdade, porque a gente transita décadas com a falta de liberdade, a questão da cidadania, a questão de direitos, essas questões, são valores que são fundamentais, que vão nortear quando nós falamos de princípios. Voltando lá no quadro, por favor, a normatização do exercício profissional, objetivando pôr em prática os valores e orientado na sua realização, focada na qualidade dos serviços e na responsabilidade profissional. Quando se fala também dessa qualidade dos serviços, e na responsabilidade profissional, sim, também a qualidade do serviço oferecido, né, nas instituições, mas o foco maior é a qualidade com o compromisso com a qualificação profissional. Não dá para ser profissionais sem formação, sem referencial. Aí traz esse norte para a profissão enquanto fundamental a qualificação profissional, que vai ser um dos princípios do nosso Código de Ética, o compromisso com a qualificação profissional. Nós temos aí, no próximo quadro, por favor, e aí uma referência eu acho bem pertinente, até agora há pouco estava discutindo com uma das professoras sobre essa questão, que nós transitamos aí a década de 90 e 2000, entrando nesse processo, e é uma referência da IASBEC, ela coloca ela coloca alguns eixos articuladores nessa referência e pontua aí 3, a Seguridade Social, a assistência social e a municipalização e a descentralização. O que nós temos nessas 3 referências aí? A Seguridade Social sai a Constituição,
tem a Seguridade Social, que é pautada na política da assistência social, política da assistência social, política da saúde e da previdência social. Essas 3 referências, a Seguridade Social vai ser um tema, é o que vocês vão estudar esse semestre com a professora Lucimar, Maria Lucimar. Ela vai trabalhar a política social com a Seguridade Social, vocês vão poder aprofundar, mas aí a gente sai como esse eixo norteador. E por que quando traz a referência da política da assistência social? Porque só nesse momento, com a Seguridade Social, a assistência social ganha status de política pública. Até então, não existia essa referência. Então, esse também é um patamar, um eixo que vem direcionar esses princípios que nós vamos falar, né, logo a seguir. E a outra referência que também é fundamental a gente entender, e aí a IASBEC coloca essa referência, que é o processo de descentralização e a municipalização. O que nós temos aí diante das políticas é que transita aí a década de 80 para 90, nós entramos na década de 90, enquanto a legislação garantindo a questão de repasse, né, a questão do repasse das responsabilidades, falando aí do que é o processo de descentralização, a transferência para o poder local, a municipalização. E aí nós podemos entrar nesse contexto com a questão do controle social, da participação social. Então nós temos esses 3 momentos que se articula e direciona também, quando a gente fala aí de 93, estabelecer princípios que nós vamos estar comprometidos na nossa atuação profissional. Vamos lá então, na sequência, nós vamos entrar nesses princípios que vão estabelecidos no Código de Ética que vocês têm aí, estão com o código em mãos, né? Logo após a introdução do documento, ele traz aí 11 princípios que vão nortear, direcionar o compromisso nosso profissional. Quando eu falo nosso, eu sou assistente social, me vejo comprometida, o meu compromisso de passar isso para vocês, da qualificação. Então, esses 11 princípios que vão nortear a conduta, o compromisso do profissional. Vamos lá? Então, o primeiro princípio fala de liberdade, né? E vocês depois vão estar aprofundando aí a liberdade individual. Quando fala liberdade, é uma referência, ela é a referência, né? Como eu coloquei, por que ela passa a ter esse valor tão importante? Porque nós transitamos período de não liberdade. O segundo princípio é a defesa intransigente dos direitos humanos. Aí nós vamos falar de defender, de recusa da arbitrariedade, de recusa, né, da falta do atendimento. A questão da ampliação da cidadania, né? Nós colocamos aí essa ampliação garantindo enquanto toda a sociedade, não só profissional. A democracia é um quarto princípio que é estabelecido. Por que da democracia? A participação, o controle social, o protagonismo do cidadão. É que a gente pode falar 2 horas aqui. A gente vai passar aqui esses pontos, depois nós podemos voltar, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais depois na aula atividade. A equidade e justiça social. O que representa a equidade e a justiça social quando nós falamos aqui, né? A equidade é oportunizar o acesso ao direito. O que nós vamos construir que vai oportunizar que ele tenha acesso ao direito. Diante das dificuldades, das diferenças, nós temos que oportunizar esse acesso ao direito, o acesso à igualdade. Continuando lá, o próximo, vamos passar aqui, o 7º, que é a eliminação, tá? O 6º, desculpa, de qualquer forma de preconceito. Quando a gente fala desse preconceito, nós podemos reforçar ele enquanto quais os tipos, principalmente dos grupos excluídos, dos grupos de idosos, de grupos de gênero, de grupo de raça, quantos grupos que nós temos que são excluídos. E aí o princípios vem trazer enquanto a falta do o compromisso com não preconceito dessa relação, né, das diferenças
que existe. Nós temos que trabalhar com as diferenças de forma que é um cidadão de direito. Então, nós temos que trabalhar enquanto oportunizar o acesso, ok? O próximo ali, o 7º, só um pouquinho. A garantia do pluralismo, tá? A garantia do pluralismo que também, a garantia do pluralismo, voltei aqui, estava uma perguntinha que a gente já volta, que está perguntando o processo de municipalização e descentralização. Nós já voltamos aqui, vamos só fechar os 11 princípios e eu reforço aqui o que vem a ser essa municipalização e essa descentralização. A garantia do pluralismo, que é a garantia desse acesso, né? Quando a gente fala esse pluralismo, nós estamos falando das diferenças. E até então podia pensar, né, quantas diferenças que tem de corrente de pensamento, e nós vamos garantir que essas diferenças, né, de ideologia, de teoria, ele vai de encontro. E nós não podemos ter preconceito e discriminar. Outra questão é a opção por um projeto profissional voltado para nova ordem. Olha aqui, nova ordem profissional. E o que nós temos aqui, então, essa opção de um projeto vem sendo estabelecida como uma referência de um dos princípios, que a gente caminhe por um projeto profissional, um projeto de categoria, que tenha um compromisso, não um compromisso individual, é um compromisso coletivo da categoria, com uma direção, com um compromisso diante da ética profissional. Esse compromisso que nós vamos falar e vem ali estabelecido enquanto um dos princípios, o compromisso de um projeto ético-político profissional hegemônico que garanta essa igualdade. E nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais. Eu sei que vocês já tiveram um pouco desse conteúdo, o professor Paulo já falou um pouco sobre o projeto ético-político. Eu lembro o semestre passado, uma aluna falou assim para mim, uma aluna que a gente tinha contato na pesquisa, ela falou: professora, todos os professores falam do projeto ético-político. Falei: você entende o que é o projeto ético-político? Compreende a importância desse compromisso, desse projeto, e vocês vão ouvir falar do projeto ético-político no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, e nós vamos ter que entender e incorporar isso enquanto direção profissional. Voltando ali no quadro, o nosso 9º princípio é a articulação com as outras categorias. Aí a gente pode pensar, né, alguns de nós, na nossa ingenuidade, nós vamos defender direitos, nós somos os únicos profissionais interessados na categoria profissional. Não, temos outros profissionais, outras categorias profissionais, que eles convergem em alguns princípios e têm assim a mesma direção enquanto fala, né, de defesa, de compromisso, com a garantia do atendimento. Então tem outros profissionais. Então nós precisamos nos articular com outros profissionais que têm princípios que são semelhantes, próximos, direcionados, que nós vamos somente somar força, trazer contribuição e trazer esse referencial. Então, traz aí um dos princípios, essa articulação com os outros profissionais. Não dá para falar: nossa, eu vou trabalhar sozinha, eu direciono, eu conheço, eu sou detentora do saber. Nós não somos detentora de saber absoluto nenhum, nós somamos o conhecimento. O próximo ali, voltando lá um pouquinho, a qualificação dos serviços prestados, né? O nosso comprometimento também diante das instituições com essa qualificação dos serviços que são oferecidos. E que serviços são oferecidos? E nós podemos falar que é um serviço, nós deparamos ali com o nosso cotidiano, que muitas vezes nós vamos ter dificuldade, sim. Nós vamos deparar na política de saúde com a falta de leitos, com a falta de medicamentos, com a falta de... na política de habitação, com falta de condições dignas, com a falta de saneamento. E como nós vamos garantir essa qualidade desses serviços, né? Qual o nosso comprometimento de orientar esse indivíduo, esse cidadão, um usuário cidadão, enquanto direito a um serviço de qualidade. E nós vamos falar que qualidade é essa.
né? Vocês estão nesse 5º semestre, vão construir o trabalho de vocês em cima da política de saúde. Então, é muito importante que vocês já entendam esse processo ético de construção, vão fazer todo estudo sobre a política de saúde, direcionar o trabalho de grupo com alguns pontos daí do que nós vamos estar discutindo na disciplina, para trabalhar a ética na saúde. Então, qual é o compromisso com essa qualidade de serviço? Tem um ponto lá, até a gente colocou para que vocês façam a ética do SUS. Que ética é essa? E aí a gente traz para esses princípios. E voltando lá ao nosso último princípio, né, o 11º, nós temos aí o 11º, o que ele coloca para nós? Volta lá um pouquinho. Perdi, desculpa, perdi. Livre de discriminação. Gente, isso é extremamente importante. Vocês não devem, não podem, a discriminação, vocês têm que ter o compromisso, ser liberto de qualquer discriminação. Lembra que a professora falou que existe a ética cristã, os teus princípios cristãos que estabelece, tem ou não tem, independente, mas aqui nós estamos falando de princípios profissionais. Quais são os princípios profissionais? O que estabelece os nossos princípios? Que direção nós vamos dar na nossa conduta profissional? E nós temos que estar livre de qualquer tipo de discriminação. Aí fala-se tanto de tantos problemas que estamos enfrentando aí, e qual o nosso princípio que vai nortear? Uma outra coisa que eu gosto de enfatizar nesse 11º princípio: nós também não podemos sofrer preconceitos. O que vocês podem, devem ter de referência, principalmente vocês, e nós aí enfrentamos. Professora, nós temos dificuldade em algumas áreas, porque nós estamos passando um processo de formação pelo IAD, pelo ensino conectado à distância. Nós enfrentamos, sim, nós tivemos um impasse aí da categoria, que muitas vezes fez um questionamento. Não acho que estão totalmente errados. Tem que privar, sim, pela qualidade do ensino, compromisso com a qualidade, mas também vocês não podem. E se vocês sofrerem algum tipo de preconceito, vocês se tragam de referência esse 11º artigo, aí, esse 11º princípio, desculpa, que vai nortear e aprofunda um pouquinho mais, lê ele com um pouquinho mais de atenção. O que nós pontuamos aí? Rapidamente, eu deixei esses 11 princípios para que a gente aprofundasse um pouco mais na aula atividade, discutisse um pouco mais. Nós falamos desses 11 princípios que se articula. Eles estão sozinhos? Não. Esse é mais importante, o primeiro é mais importante do que o quarto é mais importante do que o 9º. Não, eles se articulam, eles estão interligados, um correlaciona com o outro. Não dá para falar um é mais ou menos importante. Eu acredito que todos são importantes e tem uma articulação. E a articulação maior também, que nós temos que ter de referência, é com toda essa legislação que eu falei para vocês, que nós entramos a década de 90 com uma legislação que nós falamos de garantir o acesso à liberdade, à equidade, à qualidade. Nós falamos de vários princípios e nós vamos estar pautado numa legislação. Por isso é importantíssimo que você se aprofunde na legislação social, aí Estatuto da Criança, do Adolescente, do Idoso, a LOAS, a LOSA e todo esse arcabouço, né, que vem dar esse suporte. Eles se articulam e dão esse suporte para a nossa prática, para o nosso cotidiano, para a gente falar e ter princípios e conhecer e direcionar a nossa prática. Então, ele se articula também, esses princípios, com toda a legislação. Então, explore o máximo. Vocês acho que já tiveram a disciplina com o professor Jossan, que é direito, né? Direito social. Se não tiveram, explore o máximo, traga esse conteúdo, que isso vai dar esse suporte que nós precisamos para direcionar essa prática. Bom, tem uma atividade aqui, depois tem algumas perguntas que a gente vai estar retomando. Nós vamos entrar na atividade. Tinha antes uma pergunta sobre a municipalização e a descentralização. Quando eu falei que a ASBEC aponta isso como um eixo,
Porque nós falamos que nós transitamos aí a década de 80 e 90. E um dos pontos fundamentais, quando a gente fala nesse pré-Constituição e depois na Constituição Federal, e depois nós temos aí algumas legislações que vêm também respaldar, que fala desse processo da descentralização do poder, de passar a responsabilidade para os municípios. Então, nós vivenciamos uma transição onde se reforça a questão do poder local, da participação dos municípios, do orçamento participativo, do planejamento participativo. Então, nós percorremos, entramos a década de 90 com essa direção. Então, quando a gente fala de estabelecer princípio, nós precisamos ter tudo isso em mente. O que vinha aí dentro dessa década de 90? Seguridade social, a política da assistência social transformando-se em política, o status de política pública e a questão da municipalização e a descentralização. Acho que isso tinha ficado pendente. Vamos lá para a participação de vocês. Com o material em mãos, vou deixar um tempinho para vocês responderem. Bom, agora as atividades nessa sequência, eu quero que vocês participem, olhem o documento, vamos conversando juntos e trazendo alguns esclarecimentos. Aí nós temos contribuição de Miguel Calmon, da Bahia, isso? Coloca aqui garantias e defesa de suas atribuições da profissão e princípios. Vamos lá, a próxima contribuição, nós já vamos comentar a sua contribuição. Vamos lá, a próxima. Opa, baixa um pouquinho que subiu, eu não consigo ver o polo. Só um pouquinho, Alegrete, isso. Representa o fazer e o não fazer alguma coisa em relação a... Opa,
Mudou aqui a tela, gente, só um pouquinho, estou voltando, já voltamos, vamos lá. Bom, representa o fazer e não fazer, alguma coisa em relação à profissão. É o acesso do profissional com sua qualificação profissional e com a qualidade dos serviços prestados à população. O que eu quero que vocês trabalhem? Bem claro, e assim, parece meio chatinho, mas eu quero que você seja claro isso. E estude o documento, estude a referência, trazendo isso claro, o que são direitos, o que são deveres e o que são obrigações. Isso é muito comum em concurso fazer essa confusão, perguntar e a gente confundir ali. Mas isso é direito, isso é dever? Então tem ali essa referência, o que são os deveres, o que são os direitos e o que são as obrigações. Vamos lá então para o quadro, por favor. Os direitos, né? Então as contribuições realmente estão no caminho, estão na direção, então vamos lá no documento. Os direitos são faculdades asseguradas aos profissionais de fazer ou não fazer, isso é uma referência de Simões, então ele coloca essa definição, então é aquilo que a gente vai ou não tem o direito de fazer. Então quando a gente fala nessa relação, está ali no título 2 dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente social, no artigo 2 da Constituição de Direitos do Assistente Social. Então vocês podem ver lá no documento, né, o que representa esses direitos, ok? Bom, vamos lá então agora para os deveres. Próxima atividade, vou deixar mais um tempinho para vocês trabalharem. De acordo com o Código de Ética, bom, vamos na sequência ali para nossa construção aí do estudo do nosso Código de Ética, quando nós falamos dos direitos. Que são os direitos? São as ações asseguradas ao profissional de realizar ou não determinado trabalho. João Pessoa, né, coloca ali, decisão, são os direitos que resgatam o assistente social para atuação profissional. Então, quais são os direitos que nós temos aí nessa referência? Vamos lá para o quadro, o que nós definimos enquanto os nossos deveres. Opa, eu acho que ficou nos deveres ali, não ficou? Bom, eu acho que ficou ali no... Vamos lá para os deveres, tá? São as obrigações de fazer ou não fazer. Está ali também no título 2 do direito das responsabilidades, o artigo 3. Vocês podem estar aprofundando e verificando lá quais são esses deveres e colocar ali essa reflexão. E diante dos nossos direitos e os nossos deveres, agora nós vamos pensar um pouco quais são, o que determina proibições. Direitos, deveres e proibições. Desce um pouquinho aí no documento e vamos lá ver, e vamos ver o que vocês tiram de referência do que são proibições, o que determina o código enquanto que nós somos proibidos. Já voltamos.
Bom, vocês estão atentos, né? A gente fez de propósito essas paradas, que vocês pegassem o documento e já começassem desse contato. Vocês perceberam que quem já teve acesso, quem já leu o documento, foi tranquilo. Aqueles que já tiveram, leu o código pela metade, então já tem um pouquinho mais de dificuldade. Quanto mais a gente tiver acesso ao código, mais tranquilidade nós vamos ter para ter clareza. E nós temos aí de Ibirité, de Minas Gerais, praticar e ser conveniente com a conduta antiética, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços profissionais, atacar determinadas instituições que firam os princípios diretrizes do Código de Ética dos Profissionais, revelar sigilos profissional. Boa colocação, boa contribuição, e é aquilo que nós vamos fazer ou não fazer, quais são as nossas obrigações que nós somos obrigados a fazer, né? É o que determina, o que direciona, que eu tenho opção ou não quando eu falo de obrigação, certo? Então nós vamos ali aprofundar um pouquinho mais no código e já pontuou um assunto que nós vamos aprofundar, e eu vou deixar um tempo maior da aula, que eu quero dar uma deslanchada quando a gente falar da questão do sigilo, que vocês já pontuaram do que refere esse sigilo na profissão, que estabelece no nosso código de conduta o compromisso com o sigilo. Mas vamos ainda nessas obrigações. Vamos ao quadro, por favor. São as obrigações de não fazer, Simões coloca, né? Ali está ali no título 2, dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente social. Então, é muito, quando vocês, não sei como vocês estudam, né? Então, quando vocês forem estudar, deixa claro lá o que são os direitos, tenha isso muito claro, quais são os direitos. Depois, pontua quais são os deveres, tá? E as obrigações, tenha isso claro, procura não confundir, ter isso com clareza, o que estabelece enquanto direitos, deveres e as obrigações. Está bem claro, pontuado aí no título 2, dos direitos e das responsabilidades, que a gente colocou, né? Fizemos esse avançar aí, desse contato com o Código de Ética, vocês perceberam que já trazem diretrizes, que estabelece que nós temos que ter enquanto princípios, que estabelecido ali os nossos 11 princípios, aí estabelece o que são direitos, deveres, nossas obrigações. Agora nós vamos entrar num assunto um tanto mais delicado, não sei se seria correto falar mais delicado, mas eu gosto de reforçar enquanto esse compromisso. Nós vamos agora a um vídeo, quero que vocês assistam com bastante atenção e depois vocês respondam a aula, a atividade que eu propus, faça essa reflexão baseada no vídeo e nós vamos dar sequência após as contribuições de vocês. Já voltamos após o vídeo e a atividade. A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. Mr. Bronchetto, I've invited our psychologist, Dr. Pendleton, to sit in on our consultation. Mr. Bronchetto, tell me what you don't like about yourself. It's my dick. I hate my dick. You feel it's inadequate? Well, would you like to show us? It looked like one of those summer blood sausages you get in the Hickory Farms Christmas gift sampler basket. How many enlargement surgeries has this guy been through? 5.
He wants us to harvest fat from his glutes and inject it into his shaft. If he can't go longer, he'll go wider. Dr. McNamara, I take issue with your condescending tone. Mr. Bronchetto is not to be pitied. Extremamente importante, todo o processo é importante, todo o processo nós temos que ter essa clareza, mas eu quero enfatizar esse compromisso enquanto ao sigilo. O que vocês perceberam no vídeo ali, o que nós mostramos nesse vídeo, o que é comum, né? Eu falo que é comum, eu vivenciei grande parte do meu processo na área de saúde, em equipe interdisciplinar, e muitas vezes, né, principalmente na saúde, ali vocês viram um vídeo onde que é num ambiente sigiloso, num consultório, a pessoa apresenta um problema, né, apresenta uma situação, principalmente tem algumas situações que torna piadinhas, passa a ser meio ridicularizado. Isso é grave, gente, por favor, eu coloco isso mesmo para a gente pensar. A gente não tem que sair espalhando, passando o que a gente vivencia no nosso cotidiano profissional, nem para outros colegas, nem para famílias, nem para... né? Então tem coisa ali, o que a gente viu no vídeo? Depois do que aconteceu, eles saíram comentando, achando graça, fazendo piada da situação de um paciente que foi procurar por um atendimento, né? E isso
Infelizmente, a gente ainda vê muito acontecer. A situação é apresentada, a gente pensa que o usuário chega até o profissional no momento de fragilidade, vulnerável, apresenta uma situação, há um compromisso ético de respeitar o que esse usuário está falando, o que ele está apresentando enquanto situação. E nós vamos ver o quando eu posso e quando eu não posso, né, quebrar esse sigilo. Nós vamos falar um pouco mais disso. Eu só quero entrar nas contribuições para a gente dar sequência e pensarmos e refletirmos junto o que representa esse sigilo, qual é importante, vocês que estão indo a campo, estão indo nas instituições, esse perfil desse profissional, o qual vocês têm que respeitar. Aí nós temos a de Jacobina, da Bahia, coloca que sigilo, uma ação reservada, só é admissível quando se tratarem de situação cuja gravidade possa envolver um fato delituoso e possa trazer prejuízo aos interesses dos usuários, de terceiro e da coletividade. Correto? Nós vamos falar quando alguns exemplos do que refere. Aí nós temos aí Dianópolis, subir um pouquinho a tela, às vezes eu fico assim meio difícil de enxergar, tá? Por isso que a professora olha por baixo, às vezes. Dianápolis, aí coloca assim, o sigilo não revelar informações da dinâmica da vida do usuário que ficou sabendo durante o atendimento. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situação cuja gravidade possa envolver ou não um fato delituoso, trazendo prejuízo aos interesses dos usuários e terceiro e da coletividade. Então, bem próximas as contribuições aí que vocês colocaram, né? Então, bem no caminho, bem no que estabelecido diante do Código de Ética. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando nós falamos desse sigilo profissional. Nós saímos e muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos tendo um comportamento, que nós estamos descumprindo a ética, esse compromisso. Uma questão, até esse livro que eu indiquei um pouquinho, esse livro aqui que eu indiquei para vocês, do Código de Ética Comentado, ele tem um capítulo que ele fala do sigilo profissional. Eu achei bem interessante, se vocês tiverem acesso. Peguem, né, o livro, tenham contato com esse livro, ele está muito bom, ele faz uma análise muito gostosa de ler. Ele fala, uma das referências do momento, que nós estamos hoje com tudo informatizado, com a tecnologia, ele fala do prontuário eletrônico. Hoje é muito comum, grande parte das instituições tem o prontuário eletrônico, o prontuário do usuário, do paciente, do cliente, o prontuário ali, ele está ali no computador, ele está disponível. Mas o que acontece? Eu vou lá no prontuário, eu entro nesse prontuário, eu entro com uma senha. Isso é padrão. As instituições, quem entra ali na rede, vai acessar aquele documento, tem uma senha de acesso e vai entrar e vai ali redigir, apresentar o que é permitido apresentar num relatório onde que vai se tornar, né, coletivo diante de uma equipe. O que acontece muitas vezes na correria, no vai e vem, na demanda que vai se atropelando, deixa esse prontuário aberto. E tudo que acontecer com esse prontuário, se as informações ficarem expostas e outra pessoa tiver acesso, você é responsável. Eu não tive... Não existe. Se caiu um processo e foi você que abriu esse prontuário eletrônico, deixou aberto, por isso tenha cuidado hoje com esses recursos. Ele tá nos ajudando, é um recurso ótimo que nós temos aí, a tecnologia está aí avançando, né, dando esse suporte para nós profissionais, mas nós precisamos ter cuidado com os prontuários eletrônicos. Abrir o prontuário, utilize o prontuário da forma que é correta, do que vocês têm necessidade, depois feche esse prontuário e arquive esse prontuário, porque o que você deixou aberto, você é responsável por ele. Então, neste livro, ele apresenta essa reflexão sobre os prontuários eletrônicos, trazendo enquanto um princípio, enquanto uma diretriz, enquanto um sigilo profissional. Esse sigilo
nós precisamos realmente respeitar esses usuários, não sair comentando, compartilhando, tomar cuidado do que a gente expõe, até nos relatórios, né? Se esse relatório, arquivar esses relatórios adequadamente, que ele não tenha outras pessoas tenham acesso. Uma coisa, e aí as nossas colegas, tutoras aí de sala, nossas tutoras eletrônicas, nós estamos com 2 profissionais aqui muito competentes, bem envolvidas aqui no trabalho, aqui também, né? A gente vai para a visita, nós vamos lá fazer a visita no domicílio, vamos numa instituição, nós entramos no carro, muitas vezes nós vamos com o motorista. Gente, quantas vezes eu vi isso? Nós vamos para a visita, verificamos toda aquela situação, todo aquele contexto, nós entramos no carro, talvez aquela necessidade que nós gostamos de falar, toma cuidado. Muitas vezes o motorista sabe muito mais do que o assistente social e sabe coisas que ele não precisa saber. Muitas vezes e eu estou falando isso de vivenciar, de já ver isso em situações que a gente teve que refletir. Toma cuidado com isso, com quem vocês vão comentar, perto de quem vocês vão comentar. Às vezes vão em 2 profissionais, vão para uma situação, entra no carro e aí começa a comentar a situação, o caso, faz um estudo de caso ali na frente de um profissional que ele não é habilitado, ele não diz respeito a ele aquelas informações. Percebe como nós precisamos tomar cuidado com a questão do sigilo? Vamos lá ao quadro e eu quero comentar um pouco mais. Só a referência aqui de Simões, que quando ele fala dos sigilos, né, tem a raiz latina, uma derivação de selo. O que é selo? Quando nós selamos uma carta, que ele está fechado, como significação de informação reservada, não aberta a qualquer um do povo. E nós temos aí a referência do sigilo, lá onde vocês verificaram no Código de Ética, no capítulo 5, e esse é um capítulo que vocês vão ler, reler, prestar muita atenção, tá? Faça o que a tutora aí orientou os alunos, façam a cópia do Código de Ética, leve na pasta de estágio de vocês. Aí no artigo 15, constitui um direito do assistente social manter sigilo profissional. Já encontrei muitas questões de concurso que quando fala assim, é um direito do assistente social manter sigilo, mas também é um dever, tá? Então presta atenção que às vezes tem perguntas em concurso que fala e quando nós vamos refletir, eu também tenho o dever de manter, é um direito e um dever. O artigo 16, o sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo que o assistente social tome conhecimento com decorrência do exercício da atividade profissional. Então, tem uma palavrinha aqui que fala tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, né? Tudo aquilo, então, não, isso pode, isso não pode? Já vamos ver. É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional, acho que ficou Tá, o próximo, por favor, só para a gente dar sequência. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratar de situação cuja gravidade possa envolver ou não um fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses dos usuários de terceiro e da coletividade. E a gente vai fechar com o parágrafo único, já volto aqui, né? Em trabalhos multidisciplinares poderão ser prestadas informações dentro do estritamente necessário. 2 pontos que eu quero falar, esses 2 pontos aí que é extremamente importante. A questão de quando nós podemos quebrar o sigilo, quando nós devemos quebrar esse sigilo, quando coloca em risco o próprio usuário, o risco da vida do usuário, o risco de terceiros, o risco de situações que a coletividade, ele chega numa situação, você teve uma situação, né? Eu até ilustro alguns exemplos do livro, assim, são todos exemplos fictícios, só para a gente ilustrar um pouco, que às vezes quando que eu posso, quando eu não posso, a gente assim ilustra algumas situações. Agora há pouco estava conversando com a tutora Lucimar, falei, ela atende mulheres em vítima de violência, eu falei, quando pode, quando não pode? Falei, olha, mesmo quando o juiz nos convoca para
colocar, apresentar, fazer um relatório, apresentar um depoimento daquela situação, eu não posso expor a mais risco essa mulher vítima de violência. Então, eu tenho um limite para expor, independente se for justiça ou não. Eu tenho isso reservado, eu posso chegar e falar assim, não, eu estou respaldada no meu código de ética e isso me respalda ao sigilo profissional. E você pode responder isso para qualquer juiz, você não é obrigada a trazer todas as informações. Então, várias situações vão deparar no cotidiano de vocês que vocês vão estar sendo pensando, será que eu posso, onde que eu posso? Uma situação, uma mãe chega num atendimento e ela apresenta que a criança foi vítima de violência sexual, teve uma situação ali que você apresentou uma situação, a mãe apresentou para você, mas aquela mãe está amedrontada, ela está assustada ou está conivente, eu não sei, não vamos aqui apresentar a situação, mas vamos apresentar que ela ela tem medo, não quer expor o marido, o companheiro, o namorado, sei lá quem, mas ela apresentou uma situação que expôs que uma criança está em risco, está exposta e ela te apresentou no atendimento. Esse atendimento você tem que dar sequência sim, porque você passa a ser responsável por essa mãe que apresentou e principalmente por essa criança, que ela tem direito a uma proteção social diante da situação que ela está exposta. Consegue começar a compreender alguns exemplos? Uma situação comum na saúde, uma pessoa é portadora do vírus da HIV, ele foi diagnosticado, teve ali, você está em atendimento, é claro, tem toda uma equipe que dá um respaldo, a equipe profissional que vai estar acompanhando. Ele tem esse diagnóstico, é direito dele se preservar e não expor para ninguém, é um direito do paciente. Porém, ele tem uma companheira, um companheiro, não sei. Então, nessa situação, você precisa trabalhar com esse usuário, porque ele tem que ter um tempo para apresentar que esse companheiro, esse parceiro, está em risco de estar também com a doença, estar também ser portador. Essa pessoa tem o direito de um tratamento, tem um direito de se preparar, de se prevenir, de fazer um acompanhamento. Esse paciente inicial, ele tem um período até que você vai trabalhar, que ele pode expor, mas se chegar uma situação que ele não vai apresentar, ele não vai expor para o companheiro, você está a um risco aí, apresenta-se um risco a terceiro. Começa a compreender como nós enfrentamos situações delicadíssimas, situações que nós precisamos pensar, situações que nós vamos deparar. Até hoje, eu tenho 20 anos de profissão, tenho aqui colegas aqui praticamente, que a gente está aqui no processo juntos e nós nos deparamos com situação que nos surpreende, que a gente tem que parar, pensar, voltar atrás, e quando eu falo voltar e trazer o documento, trazer a referência e pensar como nós vamos direcionar, que ações compete aqui. O outro ponto que eu deixei ali, segundo o tópico ali em relação ao sigilo, a questão da equipe interdisciplinar. Nós vamos trabalhar numa equipe, e aqui eu até brinquei há pouco, que eu falei, nossa, eu tenho que tomar cuidado, porque a maioria dos meus exemplos é na saúde, Então, o que muitas vezes nós percebemos? Nós temos ali o médico que tem clareza do seu papel, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o administrador, os outros profissionais, o psicólogo, de parabéns, ele tem uma postura muito ética, não, isso eu não posso apresentar porque eu não posso, é um compromisso ético, eu não vou apresentar essa situação. E nós, profissionais, assistentes sociais, nós temos uma facilidade de ter acesso às informações, nós temos, é um perfil, é uma habilidade, que nós temos ali de direcionar, e muitas vezes diante dessa equipe a gente passa a ser um investigador e chega e apresenta tudo, a gente acha que nós estamos nesse papel. Para aí, cuidado, essa pessoa também te apresentou essa situação enquanto um profissional e confiou no teu compromisso ético com esse sigilo. Então, cuidado com o que a gente expõe diante da equipe. É claro, a equipe vai somar, ela vai trazer esse crescimento, você vai ter o atendimento. Hoje estamos trabalhando muito
com a psicologia, com outros profissionais, a política da assistência social está trabalhando em dupla aí, estão discutindo casos, ótimo, perfeito, eu acho que avança por aí, mas nós precisamos tomar cuidado, que nós não podemos carregar o papel de informante da equipe, investigador da equipe, eu uso essa referência, né? Vamos ser sim profissionais comprometidos, tendo uma postura técnica. É essa postura que nós precisamos, ter a postura técnica e não aquela postura corriqueira, aquela postura até medíocre, né, de ficar apresentando situações, ridicularizando. E cuidado com os campos, nos campos de estágio, tenha esse perfil, respeite o profissional que vai estar te orientando, respeite os usuários, né? Então, gente, assim, esse período de formação de vocês é um espelho onde vocês vão refletir que tipo de profissionais vocês vão ser. Na mesa redonda eu trouxe um vídeo, nós falamos, né, do reflexo das atitudes, né? Que boa atitude gera boa atitude. E eu faço essa reflexão, que um bom profissional, um bom aluno, um aluno comprometido, nós temos aqui alunos nossos, formado por nós, pela Unopar, que hoje são tutores, que a gente teve de referência quando nós fomos contratá-los como tutor, tinha essa referência, foram excelentes estagiários, foram comprometidos, envolvidos, tiveram assim, princípios éticos, sabe se pôr, sabe se postar enquanto um profissional, certo? Bom, vamos lá, finalizando, estamos ali agora nos nossos últimos minutos. Coloca aqui, né, o que consiste, só para a gente finalizar, e eu trago essa referência de Simões, consiste na obrigação profissional de não divulgar fatos, relatos pelos usuários ou beneficiário ou constante de documentos relativo à sua privacidade ou de terceiros e que somente são por ele conhecido em consequência do exercício profissional. Aí a gente deixa essa referência aí fechando, que eu usei muito Simões. Nessa parte aqui é naquele livro de direitos sociais, a Biblioteca Básica, que traz essa reflexão aí que Simões pontua aí algumas referências, faz um estudo mais aprofundado do Código de Ética. Estamos aqui finalizando o nosso terceiro encontro. Nosso terceiro momento, estamos agora dentro, né, estudando a ética no nosso cotidiano, a ética na atualidade, as nossas demandas. Vamos ter ainda o próximo encontro, eu vou falar um pouco mais do que nós temos do referencial teórico que traz essa contribuição do Código de Ética, tá? Nós vamos dar sequência na próxima aula. Na próxima aula, eu gostaria que vocês já tivessem acesso à lei da regulamentação. Nós vamos avançar um pouco em alguns pontos que eu deixei pendentes do Código de Ética e vamos falar da lei da regulamentação na próxima aula. Nós temos agora, no segundo momento, nossa aula atividade. Eu quero deixar a vocês os pontos que ficaram pendentes, dúvidas que eu não consegui responder ainda, que a gente não teve tempo hábil para responder. Podem encaminhar no chat atividade, nós vamos estar estudando agora sobre os princípios. Eu quero que vocês discutam, reflitam. Ética é isso, a gente parar, refletir e pensar. E nós vamos conseguir aprofundar e trazer esse referencial quando nós pensamos, trazemos essa reflexão, ok? Tem aí cumprimentando pela aula, eu gostaria de agradecer a todos e todas. Vamos encerrar nossa aula agora, um momento de intervalo e nos encontramos na nossa aula atividade, tá? Um grande abraço a todos e todas.